Eles nunca quiseram que você soubesse disso. Enquanto a maioria vive presa na crença de que manifestar requer rituais complexos, técnicas elaboradas e anos de prática espiritual, um pequeno grupo já descobriu a verdade perturbadora. A manifestação quântica funciona precisamente porque é simples. Não apesar da simplicidade, mas por causa dela. Você, sem perceber, já manifestou dezenas de coisas na sua vida usando esse princípio básico. Mas foi condicionado a acreditar que precisa de mais conhecimento, mais ferramentas, mais preparação. Essa narrativa complexa não é acidental. Ela serve perfeitamente para manter você em busca eterna, consumindo cursos, comprando cristais, memorizando afirmações intermináveis. Enquanto isso, o mecanismo real da manifestação quântica permanece oculto pela própria obviedade. É tão direto, tão imediato, que a mente treinada para complicar simplesmente não consegue reconhecê-lo. Cada momento que você desperdiça buscando métodos sofisticados é outro momento alimentando sistemas que lucram com sua confusão. Agora, existe uma chance de cortar todo o ruído e acessar o princípio fundamental que torna a manifestação não apenas possível, mas inevitável. Mas essa compreensão exige algo que poucos estão dispostos a fazer: abandonar a ilusão reconfortante de que você precisa se tornar alguém especial antes de poder criar sua realidade. A verdade é que você já é esse alguém. A porta sempre esteve destrancada. A questão é se você terá coragem de simplesmente empurrá-la. A humanidade vive sob uma ilusão cuidadosamente construída sobre como a realidade funciona. Desde a infância, você foi treinado a acreditar que o mundo físico é sólido, fixo e independente da sua consciência. Que as coisas acontecem por causa de longas cadeias de causa e efeito físicas. Que para obter algo, você precisa primeiro mover-se fisicamente em direção a ele, através de esforço contínuo e estratégia elaborada. Essa narrativa materialista não é apenas incompleta. Ela é funcionalmente falsa quando se trata de entender como a manifestação realmente opera. Por trás da aparência sólida das coisas, existe um campo vibracional dinâmico onde consciência e energia se entrelaçam de forma inseparável. E é ali, nesse nível fundamental, que a verdadeira arquitetura da experiência humana é projetada. O que chamamos de mundo físico é apenas uma camada de um espectro muito mais amplo de existência. Silenciosamente, uma parcela da humanidade já opera além dessa camada, mesmo sem perceber completamente. A física quântica, nos últimos 100 anos, demoliu sistematicamente os pilares do materialismo científico. Experiências como a do duplo fenda demonstraram algo que deveria ter revolucionado toda a civilização. A observação consciente altera o comportamento da matéria no nível subatômico. Partículas existem em estados de probabilidade até que sejam observadas. Nesse momento, o campo de possibilidades colapsa em uma realidade definida. Isso não é filosofia. É física experimental repetida milhares de vezes em laboratórios ao redor do mundo. O que isso significa em termos práticos? Significa que a separação entre observador e observado é uma ilusão perceptual. Sua consciência não está assistindo passivamente a um filme chamado realidade. Ela está ativamente participando da seleção de qual versão da realidade se manifesta. A cada momento, trilhões de possibilidades coexistem no campo quântico. O que determina qual delas se torna sua experiência concreta não é sorte, destino ou vontade divina externa. É o estado vibracional da sua própria consciência. Neville Goddard, um dos poucos iniciados que ousou revelar publicamente esse conhecimento no século XX, documentou em detalhes o funcionamento desse mecanismo.
Seus ensinamentos, compilados em obras como O Poder da Consciência, são instruções práticas baseadas em experimentação direta com a natureza multidimensional da consciência. A tese central de Goddard é devastadoramente simples. A imaginação humana não é uma faculdade passiva de fantasia. É o poder criativo em ação, operando nos bastidores da realidade. Quando você imagina algo com clareza e sentimento genuíno, você não está apenas sonhando acordado. Você está literalmente reorganizando o campo quântico de possibilidades ao seu redor. Mas aqui está o aspecto que a maioria das pessoas ignora. Você já faz isso constantemente. A diferença entre manifestação consciente e inconsciente não está em aprender uma nova habilidade mágica. Está em direcionar deliberadamente uma capacidade que você nunca deixou de usar. Cada pensamento que você sustenta com emoção, cada crença que você alimenta repetidamente, está moldando o campo de probabilidades que se tornará sua próxima experiência física. A simplicidade perturbadora é esta. Você não precisa aprender a manifestar. Você precisa apenas parar de manifestar inconscientemente o que não deseja e começar a direcionar conscientemente para o que deseja. Não há técnicas secretas guardadas em templos antigos. Não há fórmulas mágicas conhecidas apenas por mestres ascensos. O mecanismo é tão básico que a própria mente, treinada para buscar complexidade, frequentemente passa direto por ele. A manifestação quântica funciona porque opera no nível mais fundamental da realidade. Antes dos átomos, antes da energia, existe informação pura, padrões de possibilidade aguardando colapso em forma. Sua consciência, através da atenção focada e da emoção carregada, funciona como um instrumento que seleciona qual padrão se materializa. Isso não requer anos de meditação em mosteiros. Não demanda pureza moral absoluta ou iluminação espiritual. Requer apenas compreensão clara do princípio e aplicação consistente. Mas a indústria espiritual moderna lucra bilhões mantendo esse processo obscurecido. Cursos intermináveis prometendo o segredo definitivo. Ferramentas cada vez mais elaboradas que supostamente amplificam seu poder. Rituais complexos que criam a ilusão de que você está fazendo algo especial. Tudo isso serve para uma função primária: manter você em busca perpétua, sempre acreditando que está a apenas mais um curso, mais uma técnica, mais um guru de distância do verdadeiro conhecimento. A verdade desconfortável é que você já possui tudo o que precisa. Sua consciência já é o instrumento completo. O campo quântico já responde a você a cada instante. A única coisa entre você e a manifestação deliberada é a crença de que precisa de algo mais. Para compreender por que a simplicidade é o poder, não a fraqueza, da manifestação quântica, precisamos primeiro entender o que realmente significa manifestar. Manifestação não é convencer um universo relutante a lhe dar o que você quer. Não é barganha com forças divinas através de mérito ou sacrifício. É simplesmente o processo de selecionar qual das infinitas possibilidades quânticas você permitirá colapsar em sua experiência física. Pense no campo quântico como uma biblioteca infinita. Cada livro nessa biblioteca representa uma versão possível de sua vida. Uma versão onde você é financeiramente abundante. Outra, onde você luta perpetuamente. Uma onde você está em um relacionamento amoroso. Outra, onde você está sozinho. Todas essas versões existem simultaneamente como potenciais não manifestados. A manifestação é simplesmente o ato de retirar um livro específico da prateleira e abri-lo. O que determina qual livro você retira? Sua frequência vibracional dominante. E o que determina essa frequência?
seus pensamentos habituais, combinados com emoções genuínas. Aqui está onde a simplicidade se torna poder. Você não precisa criar as possibilidades. Elas já existem. Você não precisa construir a realidade desejada do zero. Ela já está completa, aguardando sua seleção. Tudo o que você precisa fazer é alinhar sua frequência interna com a frequência daquela realidade. Como você faz isso? Através do método mais simples e mais antigo conhecido pela humanidade. Imaginação controlada, carregada de emoção autêntica. Quando você fecha os olhos e vividamente imagina sua realidade desejada, não como fantasia futura, mas como experiência presente, algo específico acontece no nível quântico. Seu cérebro não distingue entre experiência imaginada vividamente e experiência física real. Ambas produzem padrões neurais similares. Ambas geram campos eletromagnéticos mensuráveis. Esses campos eletromagnéticos, emanando do seu coração e cérebro, não ficam confinados dentro do seu corpo. Eles se estendem e interagem com o campo quântico ao seu redor. Aqui está a parte que a física quântica confirma, mas a ciência mainstream reluta em enfatizar. O campo quântico responde à informação. Quando você sustenta uma imagem mental clara, com emoção genuína, você está transmitindo um padrão de informação específico para o campo. O campo, sendo perfeitamente responsivo e sem agenda própria, começa a reorganizar probabilidades para corresponder àquele padrão. Isso não é instantâneo no sentido de aparecer magicamente na sua frente no próximo segundo, mas é inevitável no sentido de que o processo de reorganização começa imediatamente. Eventos, pessoas e circunstâncias começam a se mover de formas que a lógica tridimensional chamaria de coincidência ou sorte. Na verdade, é a resposta natural do campo à frequência que você está sustentando. Neville Goddard chamou isso de viver no fim. Não significa esperar o resultado futuro. Significa habitar agora o estado de consciência que você teria se o desejo já estivesse realizado. A diferença é sutil, mas absolutamente crítica. A maioria das pessoas imagina o desejo como algo distante no futuro. Essa própria atitude de espera cria uma frequência de falta, de ausência, e o campo quântico, respondendo fielmente, perpetua essa experiência de falta. Quando você assume o sentimento do desejo realizado agora, você altera fundamentalmente sua frequência. Você não está mais transmitindo carência. Você está transmitindo realização. E o campo, sem julgar se isso é verdadeiro ou falso no nível físico atual, responde organizando sua experiência para corresponder. Por que isso funciona tão bem? Porque é simples o suficiente para o campo quântico processar diretamente. Pensamentos complexos, técnicas elaboradas, rituais com múltiplas etapas, tudo isso introduz ruído no sinal. Como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto simultaneamente gira o dial em múltiplas direções. A mensagem fica confusa. O campo recebe sinais mistos e produz resultados mistos. Mas um pensamento claro, uma imagem vívida, uma emoção genuína, isso é um sinal limpo. O campo pode responder a isso com precisão. É por isso que crianças pequenas, antes de serem condicionadas pela complexidade adulta, frequentemente manifestam desejos simples com facilidade surpreendente. Elas desejam algo, imaginam ter aquilo, sentem a alegria de tê-lo, e então esquecem e seguem em frente, sem resistência, sem dúvida, sem a necessidade de controlar cada passo do caminho. O universo então entrega através do caminho de menor resistência. Os adultos complicam tudo. Eles querem saber exatamente como vai acontecer. Precisam de garantias antecipadas. Monitoram ansiosamente por sinais de progresso.
ficam impacientes quando a manifestação não ocorre no cronograma que eles arbitrariamente estabeleceram. Toda essa atividade mental cria resistência. E resistência é literalmente o oposto da frequência de permitir que o campo trabalhe em seu favor. A manifestação quântica funciona porque é simples o suficiente para ser executada sem interferência da mente analítica. Você imagina claramente. Você sente autenticamente. Você solta o controle do como. O campo cuida dos detalhes de implementação, porque essa é literalmente sua função. Ele reorganiza elementos através de caminhos que sua mente consciente e limitada nunca poderia prever ou planejar. Tudo o que você precisa fazer é manter o sinal claro, manter a frequência alinhada. O resto acontece através da própria estrutura da realidade quântica. Mas o condicionamento moderno luta contra essa simplicidade. Você foi treinado a acreditar que coisas importantes devem ser difíceis, que valor requer sacrifício, que poder exige rituais elaborados. Tudo isso é condicionamento projetado para mantê-lo dependente de autoridades externas. Gurus que vendem sistemas complicados, instituições que prometem poder através de hierarquias, produtos que supostamente amplificam capacidades que você já possui naturalmente. A verdade revolucionária é que você não precisa de nada disso. Sua consciência já é o instrumento completo e perfeito de manifestação. O campo quântico já está respondendo a você neste exato momento. A única pergunta é se você está transmitindo um sinal claro e deliberado ou ruído inconsciente e contraditório. Reconhecer que você já está manifestando constantemente é o primeiro passo para a maestria. Cada aspecto da sua vida atual é uma manifestação precisa dos seus estados internos dominantes. Sua situação financeira reflete suas crenças sobre dinheiro e merecimento. Seus relacionamentos espelham suas crenças sobre amor e conexão. Sua saúde física corresponde aos padrões emocionais que você habitualmente carrega. Isso não é julgamento. É simplesmente como o sistema funciona. O campo quântico é um espelho perfeito, sem viés ou agenda. Ele reflete de volta exatamente o que você projeta. Quando você entende isso visceralmente, não intelectualmente, tudo muda. Você percebe que não existe realidade acontecendo para você. Existe realidade respondendo a você. A diferença entre esses dois paradigmas é absoluta. No primeiro, você é vítima de circunstâncias aleatórias. No segundo, você é criador consciente de experiência deliberada. A transição de um para outro não requer transformação radical da personalidade. Não demanda que você se torne uma pessoa diferente. Requer apenas que você comece a usar conscientemente a capacidade que sempre esteve operacional. Aqui estão os sinais de que você já opera parcialmente nessa frequência de criação consciente, mesmo que não tenha nomeado assim. Você já teve momentos onde pensou intensamente em alguém e essa pessoa entrou em contato inesperadamente. Já experimentou situações onde precisava urgentemente de algo e a solução apareceu de forma improvável. Já sentiu um impulso forte para tomar certo caminho ou fazer certa escolha? Seguiu aquele impulso e descobriu depois que aquilo mudou completamente o curso dos eventos. Esses não são acidentes, são manifestações de sincronicidade quântica. São momentos onde sua frequência interna estava tão clara, tão focada, tão livre de contradição, que o campo pôde responder instantaneamente. O desafio não é criar mais desses momentos. É entender por que eles acontecem para que você possa reproduzir as condições intencionalmente. A condição primária é sempre a mesma. Clareza de intenção combinada com neutralidade quanto ao método. Você sabe o que quer. Você sente como seria tê-lo.
E então você solta o controle sobre como exatamente isso chegará. Essa combinação cria o sinal mais limpo possível. O campo pode trabalhar sem interferência. As possibilidades podem colapsar através do caminho de menor resistência. Muitas pessoas fracassam na manifestação, não porque o processo não funciona, mas porque introduzem resistência através de complexidade desnecessária. Elas fazem afirmações elaboradas, mas não sentem genuinamente o conteúdo dessas palavras. Criam vision boards detalhados, mas carregam dúvida profunda sobre merecimento. Meditam por horas, mas permanecem identificadas com narrativas de limitação. Tudo isso cria ruído no sinal. O campo quântico recebe mensagens contraditórias. Quero abundância, mas não acredito que mereço. Desejo amor, mas temo ser machucado. Busco sucesso, mas acredito que sou inadequado. Essas contradições internas cancelam umas às outras no nível vibracional. O campo não pode responder coerentemente a um sinal incoerente. Então, nada muda. E a pessoa conclui erroneamente que manifestação não funciona. Funciona. Sempre funciona. Mas funciona refletindo sua frequência dominante real, não suas esperanças superficiais. A simplicidade da manifestação quântica expõe essas contradições implacavelmente. Quando você remove todas as camadas de técnicas e rituais, o que resta é você face a face com suas próprias crenças fundamentais. Se você realmente acredita que é digno, manifestar flui naturalmente. Se profundamente acredita em limitação, nenhuma quantidade de afirmações superficiais irá sobrescrever aquele programa de base. Mas aqui está a liberação dentro dessa verdade. Você não precisa remover cada crença limitante antes de começar a manifestar conscientemente. Você só precisa, em momentos específicos de prática focada, conseguir acessar o estado de consciência onde aquela limitação temporariamente não existe. Por alguns minutos por dia, você consegue sustentar a frequência do desejo realizado sem contradição interna. Aqueles minutos são suficientes, porque durante aquele tempo, você está enviando um sinal cristalino para o campo quântico. E o campo começa a responder. À medida que você vê pequenas evidências de resposta, sua confiança cresce. À medida que a confiança cresce, fica mais fácil sustentar a frequência por períodos mais longos. Um ciclo virtuoso se estabelece. Mas tudo começa com a compreensão de que você não precisa de perfeição. Você só precisa de clareza temporária, sustentada com intenção genuína. O método específico que Neville Goddard ensinou é tão simples que desafia credibilidade. No entanto, milhares de pessoas documentaram resultados extraordinários através de sua aplicação. O método tem 3 componentes. Primeiro, defina claramente o que você deseja. Não de forma vaga como quero ser feliz, mas especificamente. Uma cena singular que implicaria que seu desejo já foi realizado. Se você deseja um emprego específico, talvez a cena seja um aperto de mão com seu novo chefe dizendo boas-vindas. Se você deseja um relacionamento, talvez seja ouvir a voz de alguém que ama dizendo algo que só seria dito em intimidade estabelecida. A cena deve ser curta, um momento, não uma narrativa elaborada. Segundo, em um estado de relaxamento corporal profundo, preferencialmente antes de dormir, imagine aquela cena vividamente, mas não como observador assistindo a si mesmo, como participante ativo experimentando através dos seus próprios olhos imaginários. Sinta as texturas, ouça os sons, experimente as emoções que você naturalmente sentiria se aquilo fosse fisicamente real neste momento. Terceiro, e isso é absolutamente crítico, repita a cena em loop até que ela pareça natural, até que sua mente pare de resistir
e aceite aquilo como real. Então, durma naquele estado de consciência. Durante o sono, sua mente consciente crítica relaxa completamente. O estado que você sustenta enquanto adormece se imprime profundamente no subconsciente. E o subconsciente, operando abaixo do nível da dúvida consciente, começa a reorganizar sua realidade para corresponder àquele estado. Isso é tudo. 3 passos simples. Não há mantras em línguas antigas. Não há oferendas a entidades. Não há necessidade de acreditar em sistemas espirituais específicos. O processo funciona porque opera na mecânica fundamental de como consciência interage com o campo quântico. A razão pela qual funciona melhor antes de dormir não é mística, é neurológica. No estado entre vigília e sono, suas ondas cerebrais naturalmente mudam para frequências alfa e teta. Nesses estados, o córtex pré-frontal, responsável por julgamento crítico e lógica linear, diminui sua atividade. A barreira entre consciente e subconsciente fica mais fina. Informação pode passar com menos resistência. Quando você dorme carregando a frequência do desejo realizado, aquela frequência tem horas ininterruptas para se imprimir sem interferência da mente analítica. Você desperta no dia seguinte sutilmente diferente. Sua postura muda. Seu tom de voz carrega nova confiança. Suas escolhas são ligeiramente alteradas. E o campo quântico, sempre responsivo, começa a reorganizar circunstâncias para corresponder a esse novo você. A parte que desafia a mentalidade moderna é a paciência sem ansiedade. O campo quântico opera fora do tempo linear. Do ponto de vista quântico, o resultado já existe. Ele está apenas se desdobrando através das dimensões até se tornar fisicamente manifesto. Esse processo pode levar dias, semanas ou meses, dependendo da complexidade do desejo e da distância entre sua frequência atual e a frequência requerida. Mas o timing não é seu trabalho. Seu trabalho é apenas manter o sinal claro, imaginar consistentemente, sentir autenticamente, e então viver sua vida normal sem obsessão ansiosa sobre quando vai acontecer. Essa é talvez a parte mais difícil para mentes condicionadas pela gratificação instantânea. Você quer verificar constantemente se está funcionando. Quer evidências externas imediatas. Quando elas não aparecem no seu cronograma arbitrário, você duvida. A dúvida altera sua frequência. O sinal fica confuso e você, inadvertidamente, retarda o próprio processo que ansiosamente quer acelerar. A maestria vem em sustentar a frequência interna independentemente da evidência externa atual. Isso não é negação da realidade. É compreensão de que a realidade física é sempre o eco atrasado de estados de consciência anteriores. O que você vê agora é o resultado de frequências que você sustentou semanas ou meses atrás. O que você está criando agora se tornará visível semanas ou meses à frente. Quando você entende essa defasagem temporal inerente, para de usar a realidade física atual como medida de se está funcionando. Em vez disso, você pergunta: estou sustentando a frequência do desejo realizado? Sim ou não? Se sim, continue. Se não, corrija o curso. É binário, é simples, e é por isso que funciona. Toda mudança verdadeira começa com a compreensão radical de que você não é uma vítima de forças externas aleatórias. Você é um campo de consciência interagindo continuamente com o campo quântico universal. Essa interação não é opcional. Está acontecendo agora. Aconteceu ontem. Acontecerá amanhã. A única variável é se você está participando consciente ou inconscientemente. A manifestação inconsciente produziu sua vida atual, cada aspecto dela. Se há áreas que você ama, parabéns. Você sustentou frequências úteis ali,
Se há áreas que você odeia, não é punição cósmica. É apenas o resultado matemático de frequências limitantes não examinadas. Mas aqui está a notícia libertadora embutida nessa verdade desconfortável. Se você criou isso inconscientemente, pode criar algo diferente conscientemente. O poder nunca esteve ausente, apenas não direcionado. A manifestação quântica não é algo que você precisa aprender do zero, como uma habilidade completamente nova. É algo que você precisa começar a fazer intencionalmente, usando uma capacidade que sempre possuiu. Cada pensamento que você pensa emite uma frequência. Cada emoção que você sente amplifica aquela frequência. Cada crença que você carrega forma um campo estável ao seu redor. Esse campo interage com o campo quântico maior, selecionando quais probabilidades colapsam em sua experiência. Isso não é teoria, é física, é neurociência, é realidade operacional. A indústria espiritual complexifica isso deliberadamente, porque complexidade cria dependência. Se manifestar requer conhecimento secreto, você precisa de professores. Se requer ferramentas especiais, você precisa de produtos. Se requer anos de purificação, você precisa de programas longos e caros. Tudo isso serve para manter você em busca perpétua, sempre acreditando que está quase lá, apenas mais um passo distante. A verdade é brutal em sua simplicidade. Você já está lá. Você sempre esteve. A única coisa entre você e manifestação consciente deliberada é a crença de que precisa de algo mais do que já possui. Sua consciência é o instrumento completo. Sua imaginação é a ferramenta perfeita. O campo quântico é o meio responsivo. Tudo já está presente e operacional. Tudo o que você precisa fazer é começar a usar isso deliberadamente. Comece hoje à noite. Não amanhã, quando você tiver mais tempo. Não na próxima semana, quando as condições forem ideais. Hoje à noite, antes de dormir. Escolha uma coisa que você genuinamente deseja. Não algo que você acha que deveria querer. Não algo impressionante para outros. Algo que faria você se sentir completo e satisfeito se estivesse presente em sua vida. Construa uma cena simples de um momento que implicaria que você já tem aquilo. Um único momento. Não uma história elaborada. Então, quando deitar, feche os olhos. Relaxe seu corpo completamente. E imagine aquela cena. Não como filme assistindo você mesmo. Como experiência vivida através dos seus próprios olhos. Veja o que você veria. Ouça o que você ouviria. Sinta o que você sentiria. Repita isso em loop até parecer natural. Até sua mente parar de brigar e aceitar aquilo como real. Então, simplesmente durma carregando aquela frequência. Faça isso consistentemente. Não uma vez e depois fique checando ansiosamente se funcionou. Toda noite. Por semana, se necessário. Não como trabalho árduo, mas como prática natural antes do sono. Não monitore obsessivamente o mundo externo procurando por sinais. Viva a sua vida. Tome ações inspiradas quando elas surgem naturalmente. Mas não force. Não persiga. Apenas mantenha a frequência interna e permita que o campo quântico reorganize as circunstâncias através dos caminhos que ele conhece e você não. Se você fizer isso com consistência e clareza, você experimentará resultados que desafiarão sua compreensão prévia de como a realidade funciona. Não porque você aprendeu magia, mas porque você começou a usar conscientemente a mecânica fundamental através da qual a realidade sempre funcionou. A manifestação quântica é simples, devastadoramente simples. E é precisamente essa simplicidade que faz dela a ferramenta mais poderosa disponível para a consciência humana. A questão agora é apenas uma. Você terá a coragem de confiar na simplicidade e aplicá-la consistentemente?
Ou continuará buscando complexidade reconfortante que mantém você em eterna preparação, mas nunca em realização? A escolha, como sempre, é sua. Todo verdadeiro poder começa com conexão direta à inteligência que permeia o campo quântico. E a forma mais eficaz de estabelecer essa conexão é através da meditação. Não meditação como escape da realidade, mas como calibração precisa do seu instrumento de manifestação. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas em áudio especificamente projetadas para induzir os estados de consciência necessários para a manifestação quântica eficaz. Essas ferramentas usam frequências e padrões sonoros que auxiliam a transição da mente analítica para o estado receptivo, onde o campo responde com máxima precisão. Para aprender mais e obter acesso imediato, clique no link na tela ou nos comentários. Se este vídeo ressoou com você, se algo clicou internamente reconhecendo a verdade por trás da simplicidade, escreva nos comentários. Fez sentido para mim. Sua declaração não é apenas feedback. É o primeiro ato de assumir conscientemente seu poder como criador quântico deliberado. A frequência que você escolhe sustentar agora determinará a realidade que você experimentará amanhã. Escolha com sabedoria.